Posições espirituais da consciência. Tomamos consciência do início da vida em nosso ouro pela existência das formas microscópicas mais simples. Resultado da reunião de moléculas organizadas em obediência a um campo organizador propiciador de ajustadas estruturações. Tais formas de vida em perfeita coordenação representam o início de um processo com precisa finalidade, cujo avanço multiplicador se vai estruturando de modo cada vez mais complexo, a fim de alcançar o discernimento psicológico que caracteriza a espécie homina. Desse modo, o conteúdo psicológico da organização humana foi o resultado de imensa elaboração, em que experienciações de toda a ordem, das mais simples às mais complexas, sob orientação do campo energético espiritual, alcançaram o degrau de um estado consciencial que, em suas expansões, foi adquirindo responsabilidade. Esta possibilita a afirmação, com seus diversos graus aquisitivos, pelas experiências reencarnatórias, da lenta neutralização da grande lei determinística em favor do livre-arbítrio. O campo energético responsável por toda essa organização, trazendo em sua intimidade um desconhecido impulso, desfila pelos conhecidos reinos da natureza, colhendo os resultados de experiências de toda a ordem, auxiliado pelas reações que os fatores do meio ambiente propiciam, à medida que se vai aperfeiçoando e individualizando. No reino mineral, o princípio inteligente, ainda sem aquisições, irá colher no bioquimismo das moléculas as experiências que possibilitam a formação dos sistemas cristalográficos que caracterizam tal reino. Podemos dizer que, além das elaborações bioquímicas organizadoras dessa fase, o aspecto externo caracteriza-se pela inação, como se fossem estruturas fixas, sem movimento. No reino vegetal, o atributo desse princípio organizador, que já consigo carrega as elaborações realizadas no reino mineral, manifesta-se com a sensibilidade celular de múltiplas e variadas manipulações, mostrando o significativo exemplo no obediente processo do heliotropismo positivo. Com a carga de experiências desenvolvidas no reino vegetal, diante do firme impulso evolutivo,
manifesta-se no reino animal com um novo aparecimento de funções. Onde a colônia de instintos se expressa de diversificados aspectos. As vivências prosseguem com as mais complexas aquisições do princípio inteligente até adquirir, com sua imortalidade, degraus evolutivos cada vez mais expressivos e ricos. Alcançando a faixa subhumana, onde desponta o colorido do processo de conscientização. Este irá lentamente elaborando suas estruturações até definir a fase nominal onde se expressam a razão e o raciocínio, e com ele o fator responsabilidade, em cujas vivências se irá apagando a lei determinística, um dos fatores retificadores da evolução. Quanto mais expressivas e autênticas forem as realizações, maiores serão os fatores de crescimento espiritual. Pelo alcance de novos e enriquecidos horizontes. Na faixa humana, a imensa diversidade e proposições pela existência da complexidade orgânica e suas múltiplas funções, a refletir-se no grau psicológico de cada ser, observamos acentuada divergência não só nos encarnados, como também nos desencarnados. Assim, os diversos patamares evolutivos da espécie humana, dos ignorantes imperfeitos aos mais purificados, submetidos ao necessário rosário reencarnatório, definem os graus de inteligência que consigo carrega. Com todas essas naturais variações demarcadas pela evolução, fazendo parte da organização humana, todos possuem setores dimensionais a serem distribuídos em sua tríplice estrutura. A zona espiritual, a perispiritual e o corpo físico. A primeira zona espiritual comandaria toda a organização através do perispírito, que lhe serve de filtro adaptador de energias e que, por sua vez, serão mergulhadas na zona física, a fim de conduzir e orientar o complexo metabolismo orgânico. Dessa forma, os processos intelectivos e afetivos emocionais que se projetam na tela física são o resultado de elaborações espirituais a definirem e influenciarem os mecanismos psicológicos da nossa denominada zona consciente. De todos esses processos, os coligados à inteligência têm sido pesquisados e avaliados
com nossas percepções, possibilitando uma escala ou quociente de inteligência. Desse modo, existem 3 variedades de inteligência que, apesar de se apresentarem em seus degraus, correspondem a um só bloco com uma única origem espiritual. Assim, uma linha horizontal representaria o coeficiente de inteligência, QI. A posição mais simples de pequeno desenvolvimento. Esta posição foi bastante festejada a partir de meados do século XIX, visando a medir o grau de inteligência das pessoas, em virtude de não representar realmente destacada posição avaliativa. Aos poucos ficou sendo relegada a plano de pouco valor, embora utilizada em limitados testes. A partir da década de 90, no século XX, nasce a chamada inteligência emocional com as observações de Daniel Goleman. O denominado QE, podendo ser representado por linha oblíqua, de modo a traduzir um grau mais avançado de inteligência. Uma linha vertical representaria o mais expressivo grau de inteligência, a inteligência espiritual, o QS, resultado de observações e pesquisas que se estão alastrando pela física quântica e a fenomenologia paranormal. No coeficiente de inteligência, o QI, os processos instintivos primários estão bem salientes. Em que as manifestações de entendimento revelam-se preferentemente nos processos fastidiosos das análises. É como se existissem apenas ligações neuronais pobres em série, por isso, com limitado recurso. Embora havendo perspicácia perceptiva nos seres. Na inteligência emocional, a englobar o QI, já existe o pensamento associativo, em que os instintos se encontram mais aprimorados no sentido de suas aptidões. Nesta posição, as emoções e sentimentos envolvem-se em suas atividades. Denotando ligações neuroniais, não mais em série, mas sim em rede. De modo a explicar uma fenomenologia psicológica mais rica. Na inteligência espiritual, as ligações neuroniais alcançariam posições bastante complexas, com ativa participação da base cerebral, zona do conhecido lobo límbico.
Este modelo mais aparelhado engloba todos os graus de inteligência, com pensamentos ordenados, participando das criações psicológicas em que a intuição representa a mola mestra do processo. A gravura numa tentativa de síntese nos mostra a evolução desse processo psicológico. Envolvida numa multiplicidade de fatores, cujas variações fazem parte do mecanismo evolutivo. A nossa organização cerebral como tela projetiva, onde desaguam as correntes espirituais de comando e orientação, estrutura-se num quatércio cujos campos psicológicos podem ser assim distribuídos. No início, em fase evolutiva primária, haveria domínio das sensações. Como que ocupando o campo dos instintos de grau pouco acentuado de inteligência. Pela maturação de experiências que se desenvolvem no rosário reencarnatório, podemos ter, de modo mais acentuado, o campo das emoções. Este, por sua vez, se vai ampliando a fim de alcançar o campo mais avançado do intelecto. Da mesma forma, pelo avanço de experiências e vivências reencarnatórias. Amplia-se o campo de inteligência, mostrando funções cada vez mais apuradas. E sendo emoldurado pela intuição, a grande força psicológica do evoluído. Com isso, as diversas variedades de inteligência vão progredindo do QI ao QS. E que esta última posição englobará todas as funções já então mais aperfeiçoadas e envolvidas pelo aspecto holístico da intuição em seu ponto mais expressivo. Pelo esquema, desejamos salientar a evolução psicológica dos seres. Até o ponto já vislumbrado pela nossa sociedade, que não deve ser um ponto final de chegada. Isto porque novos elementos psicológicos ainda desconhecidos mostrar-se-ão ao homem de futuro amadurecido pelo impulso evolutivo. Tal pensamento tem sua razão de ser, porquanto o nosso cérebro está capacitado para exercer funções ainda desconhecidas e, no momento, funcionando com pequena parte de suas possibilidades. As nossas percepções holísticas encontram auxílio nos chamados neuropeptídeos,
substância de secreção neuronial descoberta pelo neurocientista Candace Pert. Em suas atitudes e influências se fazem sentir nos processos mais expressivos do organismo. Pelo enredamento com as glândulas endócrinas, o sistema imunológico difundido pelos vasos sanguíneos e linfáticos e o próprio sistema nervoso. Em face da fenomenologia paranormal, em que a mediunidade é de grande expressão, as três variedades QI, QE e QS mostrar-se-ão de acordo com seus diversos graus e alcances. Assim, o fenômeno mediúnico, por fazer parte dos componentes orgânicos, quando ativado, alcançará e será envolvido por qualquer tipo de inteligência. Diante de tal fato, compreendemos o teor das mensagens espirituais reveladas no processo mediúnico, com as características de maior ou menor significado pela condição de filtragem que a organização mediúnica oferece. Os fatos expostos propiciam a compreensão das condições psicológicas bem equacionadas por Joana de Ângeles, espírito, ao demarcar as 4 forças da psicologia. A primeira força marca praticamente o início mais ordenado dos fenômenos psicológicos. Com Watson, o criador do modelo behaviorista, a denominada psicologia do comportamento, em que o processo seria de exclusiva função neuronial. Este modelo teve uma ampliação no início do século XX, com Skinner, que ele deu um pequeno passo para o patamar das funções do inconsciente. A segunda força, com Freud, ainda envolvida nas funções neuroniais. Já apresenta abertura para o envolvimento da alma, com a tão expressiva psicanálise. A nosso ver, devemos a Freud ter lançado os valores existenciais da alma na universidade com o nome de inconsciente. A terceira força, denominada psicologia humanista, teve em Rogers seu grande impulsionador com as questões existenciais. Este modelo foi avançando, ampliando condições que foram propiciando o despertar da quarta força psicológica. A psicologia transpessoal, a psicologia do porvir. A quarta força, ou psicologia transpessoal, teve início com Jung, o pioneiro. Que se foi desenvolvendo com psicólogos ilustres, tais como
Assagioli e sua psicossíntese, Maslow com a hierarquia das necessidades, e com Stanislav Grof, ratificando os conteúdos do inconsciente como autênticos depósitos de experiências pregressas. Esse modelo psicológico está se desenvolvendo cada vez mais com interessantes pesquisas e notórias observações, em que salientamos Fritjof Capra, Dana Zohar, David Bohm, o cultor da física quântica, e o expressivo neurologista Ramachandran, da Universidade de San Diego, na Califórnia. Já colocando um ponto divino no lobo límbico, na região do córtex pré-frontal, denotando um reflexo espiritual no campo material. Apesar dessas informações dignas de nota, reforçando e ampliando o campo da inteligência espiritual, que é essa, o modelo transpessoal está sendo impulsionado pelas informações ajustadas e precisas de Joana de Ângelo, espírito. Lastreadas na série psicológica de livros psicografados por Divaldo Franco. A referida série psicológica, pelas afirmações e esclarecimentos científicos ligados ao inconsciente ou zona espiritual, vem aclarando muitos segredos do espírito e sua respectiva conotação com o mundo espiritual que nos cerca. Estamos vivendo uma nova era, em que os pensamentos do Oriente, com os conceitos de Buda, Confúcio e Krishnamurti, estão interagindo-se com os novos conceitos holísticos do Ocidente, bem lastreados pela doutrina espírita. Nesta adequada e bem orientada fusão, a psicologia transpessoal enriquece seus objetivos e finalidades. Com isso, a era espiritual está nascendo e vicejando na ciência de nossos dias. Jorge André dos Santos. Presença Espírita, março-abril 2005.